Sejam bem-vindos ao Pesando no Assunto, vamos começar mais um episódio. E hoje iremos tratar um pouco sobre o treinamento de Endurance. Sabe o que é isso? Melhorando para vocês, treinamento aeróbio. Então, para isso, a gente trouxe um especialista na área, conversar com ele, Eduardo Zapaterra. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação, por aceitar vir conversar com a gente. E a primeira coisa que eu já vou te jogando, que com certeza os milhões e milhões de pessoas que já estão aí assistindo estão se perguntando, Endurance, o que é isso? É a mesma coisa que treinamento aeróbio? E assim, para prescrever, o que é que eu preciso saber para conseguir prescrever um treinamento desse? Beleza. Bom, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre um tema que eu gosto. O termo Endurance, ele vem, na verdade, de resistência, né? Então, basicamente, quando a gente fala de treinamento de Endurance, a gente está dizendo, de certa forma, do treinamento aeróbio, que também é bastante difundido. Então, basicamente é isso. O termo Endurance é só uma nomenclatura em inglês, mas é o treinamento aeróbio, treinamento seja em forma de corrida, de natação, de ciclismo, ou você pode fazer o treinamento de Endurance, inclusive, em inúmeras modalidades. Até dentro da musculação também você conseguiria fazer. É aeróbio ou aeróbico? Não, os dois estão certos, mas eu prefiro aeróbico, não me soa muito legal, eu uso aeróbio. É porque é na tradução, tem aerobics, aeróbico, aí o pessoal quando foi botar, ao invés de falar aeróbio, muita gente também. fala aeróbico, né? O aeróbico também é o termo aceitável. Como é um treino, se tu falasse do treino resistir, como é que é um treino aeróbio na musculação? Tu acaba assim, então, veja, se a gente for, por exemplo, já que a gente está querendo criar resistência, a capacidade da pessoa ficar fazendo um determinado exercício por um longo período de tempo. Então, você consegue fazer isso também em outras modalidades, né? Então, se você fizer um circuito, por exemplo, o treinamento funcional não deixa de ser um treino aeróbio. Ele também é um treino aeróbio. Aí vamos lá, é porque assim, se a gente for para a nomenclatura do que é um treino aeróbio, seria basicamente um treino que dependesse do metabolismo aeróbio para a sua execução. E aí se a gente for para a parte do metabolismo, basicamente, se a gente analisar todos os treinos, o treino como um todo, intervalo, recuperação, barará, é bem provável que a maioria dos treinos sejam aeróbios. Apesar da parte principal não necessariamente ser aeróbio, né? Na musculação, por exemplo. Aí tem um ponto, mesmo quando a gente fala de treinamento de endurance, não necessariamente todos os treinos de endurance são aeróbios, entendeu? Então, vamos lá, se a gente for fazer um HIIT ou um sit, né, que é um sprint, treinamento intervalado de sprint, esse é um treino que durante a sua execução ele é anaeróbio. Com o somatório das execuções, ele passa a ser predominantemente aeróbio no treino. Então, como assim? Por exemplo, tudo que você faz que seja de uma duração um pouco mais longa, exemplo, 30 segundos de esforço. O padrão de um treino de sit, que é o sprint interval training, é 30 segundos no seu máximo, sua máxima intensidade. Então, você põe lá, vai na rua e, vou dar um tiro de 30 segundos. Vai dar um tiro de 30 segundos e descansar 3, 4 minutos. Os estudos que fizeram isso, o clássico é 4 esforços de 30 segundos por 4 minutos de intervalo. Aí, conforme vai passando a semana, a galera aumenta um esforço, terminando, sei lá, com 7 esforços no final do estudo. Como são vários esforços, os últimos esforços, a sua velocidade diminui, porque você não consegue manter a mesma velocidade ou potência se você for fazer no ciclismo. Então essa diminuição, você passa a ter uma maior contribuição aeróbia também. Além disso, você acelera o seu metabolismo aeróbio para atingir valores mais altos durante o exercício. Então, por mais que se eu quiser um treino, puramente anaeróbio, o esforço puramente anaeróbio, ele tem que ser muito curto. Muito curto e com recuperação suficiente. Porque se eu der pouca recuperação também, muito curto. E recuperação bastante curta,
em algum momento o aeróbio vai ter que começar a entrar em jogo para suprir a demanda. Então, a nomenclatura ela é complexa nesse sentido, porque o treinamento de endurance visa melhorar capacidades de resistências específicas. Nesse treinamento de endurance, as pessoas também chamam de treinamento aeróbio, mas pode gerar a confusão de que o treinamento aeróbio é só quando o metabolismo aeróbio é predominante. E não necessariamente. Você tem alguns treinos que melhoram o endurance. Por exemplo, até o treinamento de potência na musculação. Melhora o endurance. Mas não é um treinamento aeróbio. Entendi. Não sei se ficou claro. Ficou. Quais são as principais variáveis que tu analisa quando tu vai prescrever um treinamento e quais são as que tu fica utilizando para controlar durante o treinamento, controle de carga? Então, até a primeira pergunta, né, que você fez. Cara, quando a gente vai... O que a gente precisa para prescrever treinamento? Independente do treino, a gente precisa ter uma avaliação bem feita. E aí, essa avaliação, ela vai precisar... A gente vai precisar saber o que a gente quer avaliar, né? Então, é uma avaliação para saber um diagnóstico desse meu aluno, desse meu atleta, ou seja, como que ele está. Ele está, comparado com o nível dos atletas, ele está em tal... Está na média, está acima da média, está abaixo da média. Ou eu vou fazer uma avaliação que, além de me dizer como é que ele está, vai me suprir de ferramentas e variáveis para eu conseguir prescrever o treino dele. Então, beleza. Primeiro é uma boa avaliação. Tendo essa boa avaliação, eu preciso tirar dessa avaliação algum índice que me sirva de prescrição. Né? Então, seja, por exemplo, velocidade relacionada ao limiar dele, velocidade máxima dele, aeróbia no caso. E aí, a partir dessa avaliação e desses índices, eu prescrevo. Só que todo tipo de avaliação tem sua limitação. Então, não adianta necessariamente eu avaliar e beleza, já era, eu já tenho tudo que eu preciso para prescrever. Não adianta, porque se eu fizer uma avaliação no laboratório, quando ele for para a rua, ele tem outro cenário. Ele tem subida, ele tem semáforo, tem desvio de buraco, ele tem muita coisa que não tem no laboratório. E aí, muitas vezes, a prescrição que eu faço pode não encaixar perfeitamente, perfeitamente quando ele for para a prática. Então, eu preciso controlar, e aí que vem o controle, o monitoramento, para saber se, eu acho que a avaliação errou um pouquinho aqui, superestimou um pouco, por exemplo, o limiar anaeróbio desse cara. Acho que a gente precisa reduzir um pouquinho. Ou não, acho que a avaliação subestimou esse índice. Por quê? Como é que você sabe que ele subestimou? Porque ele fez um treino que eu esperava uma certa resposta de frequência cardíaca, uma certa resposta de percepção subjetiva, e eu tive outra resposta. Então, eu preciso fazer o ajuste fino, né, que a gente fala. Então, basicamente, o monitoramento das sessões de treino, ela nos possibilita fazer esse ajuste mais fino que às vezes a avaliação passa despercebido, principalmente quando é indireta, por exemplo. O que seria uma avaliação indireta e uma direta? Seria, no caso, por exemplo, teria que ser específico. Por exemplo, supondo que eu seja corredor. Certo. De praia, areia fofa, bacana, lá, tá? Tô correndo, tá? A minha avaliação teria que ser... Teria que ser na areia. Na areia. O ideal seria que sim. Porque muda totalmente a sua resposta. Sua demanda muscular muda. Geralmente, por exemplo, se você fosse um atleta de algum esporte feito na areia também, ao invés de eu te avaliar de alguma maneira contínua na areia, vamos supor, criar uma mini pista em algum período, então põe 500 metros para lá e 500 metros para cá, você vai e volta, eu vou te avaliando, vou aumentando o seu ritmo, por exemplo. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre protocolos e tal. Eu teria um indicador. Mas se você joga beach tênis, futebol de areia, alguma coisa nesse sentido, você não faz o deslocamento de 500 metros e volta. Você faz deslocamento muito curto e volta. Então sua demanda é outra.
Aí, por exemplo, o ideal é você adaptar a avaliação. Então, em vez de fazer um circuito longo, eu vou simular um teste de vai e vem, um ioiô, por exemplo. Coloco 20 metros, você vai ter que ir 20, volta 20. E aí eu aumento a intensidade de acordo com um determinado tempo. Se eu comparar os dois protocolos, exemplo, é bem provável que você chegue numa intensidade maior no mais longo do que no que você fez mais curto. Porque no mais curto você teve que acelerar, aí você atingiu a velocidade do estágio, você teve que desacelerar e acelerar de novo, para que você consiga manter a velocidade. No longo não, você acelera e mantém essa intensidade. Agora qual é o mais específico? É o vai e vem, você muda os padrões. E o que... Desculpa, vai. Não, pode falar. Aí você perguntou sobre diretos e indiretos, aí depende da variável. Então vamos lá, se eu quero saber minha aptidão aeróbia, eu tenho diretos. Consumo máximo de oxigênio. Eu preciso de um analisador de gases que faça análise do meu consumo máximo de oxigênio. É direto. Através desse teste direto, eu consigo achar qual é a menor velocidade. Entenda aqui velocidade com intensidade, podendo ser potência, velocidade, qualquer índice. Qual é a menor intensidade que eu atinjo esse valor de VO2 máximo? Então eu uso isso para prescrição, isso é um valor direto. Beleza, todo mundo tem VO2 máximo para fazer teste aqui? Quase ninguém tem, você tem nas universidades e às vezes em algumas clínicas médicas e tal. E aí, eu não vou saber nunca o VO2? Você pode estimar o VO2 máximo de uma pessoa, existem várias fórmulas. Só que uma vez que você estima o VO2 máximo de uma pessoa, você vai usar como? Você não vai usar o VO2 máximo dela para prescrever para ela. O VO2 máximo é legal para você saber onde ela está só. Então o que a gente usa? A gente faz um teste incremental, igual esse que eu te disse. E geralmente para pessoas comuns, como nós aqui, quando você atingir a máxima velocidade sua no teste incremental, quando você morrer no teste, assim, entrar em exaustão, parar, pô, não aguento mais, geralmente é esse momento que você atingiu o seu VO2 máximo. Então a gente usa essa velocidade para prescrever. Aí eu pego essa velocidade, é um teste indireto, que eu acho a sua velocidade máxima aeróbia sem necessariamente ter o seu consumo máximo de oxigênio, e eu consigo prescrever um treino para você. Então limiar é outro índice também interessante. Eu acho isso é muito interessante, que já tentando falar uma coisa que o Felipe perguntou e que tu trabalhava com isso, foi quando a gente foi lá pro Náutico. E aí tinha justamente antes de conhecer isso, de ter feito aquele curso de análise de sangue, eu não tinha essa visão, e aí eu vi muito na prática. Claro que isso é num clube que tem um financiamento melhor para conseguir aplicar, nem todo mundo vai ter análise de sangue, mas era justamente essa análise indireta que tu fazia com os testes, com os jogadores. Tinha a percepção de esforço também, e em paralelo tinha análise de sangue, que a cada 10 minutos, eu não lembro bem, mas era a cada período de tempo, a cada fase, voltas, a cada fase do teste, tinha lá uma furadinha na orelha, fazia essa coleta do sangue, e depois analisava para ver lactato e glicose. E aí a gente fazia essa comparação para ver se o nível de lactato e de glicose dele estava de acordo, por exemplo, com percepção de esforço. Aquele teste que a gente fez é um teste direto para estimar limiar anaeróbio. O que é o limiar anaeróbio? É a máxima intensidade de exercício em que você tem um equilíbrio na produção e remoção de lactato sanguíneo. A gente mede no sangue, mas seria meio que o ponto de equilíbrio em que o meu músculo produz lactato e o meu organismo consegue remover esse lactato. Então, que é o termo limiar anaeróbio. Por que ele é importante? Ele se correlaciona muito com o desempenho aeróbio, com o desempenho de endurance. O cara que tem maior limiar desempenha melhor. Então é uma intensidade em que você vai fazer aí 30, 40 minutos de esforço, se você ficar nessa intensidade durante um treino. Pessoas muito treinadas ficam mais. Então ali a gente fez um teste direto, que era um protocolo que a gente chama de lactato mínimo. A gente lembra que os caras fizeram um exercício de alta intensidade, natação e salto. Então, alta intensidade de exercício. Aí a gente coletava o sangue dos caras. E o que acontece com o sangue quando você faz alta intensidade?
O que acontece com o lactato? Ele aumenta. O que a gente fazia depois? Colocava o cara num protocolo incremental. Só que o cara tá com o lactato lá em cima. Pô, se eu começo numa intensidade bem baixa, o que vai acontecer com esse lactato no primeiro esforço? Vai diminuir. Por quê? Porque minha remoção é maior que a produção. Aí eu vou aumentando a intensidade e vai ter um momento em que o lactato ele vai diminuir, e de repente ele começa a aumentar de novo quando ele aumenta a intensidade. Esse ponto mínimo é em que produção é igual a remoção, que é o limiar anaeróbio desse cara. Aí o que a gente faz? Beleza, eu tenho lactato, nem todo mundo tem um lactato. Mas geralmente esse ponto vai bater uma percepção subjetiva de 7, mais ou menos, na escala de Borg, de 0 a 10. 6, 7. E assim, vai bater. É justamente Salvo isso. os caras que que olha, tipo, faz mais ou menos a escala, fala que tá sempre muito fácil. Né? Tá 1, tá 1, tá 1. Ou senão aqueles atletas que não querem fazer muito esforço, aí já diz que tá 10, não quer, tá cansado, tá doendo muito. Tô cansado. Aí você quebra a ideia da escala, mas aí você na frequência o cara não mente. A frequência também às vezes dá pra... Aí o cara com a frequência de 70, tô morrendo. Teve um teste que eu fiz que o cara era assim, não, se aumentava a intensidade, a gente usava de 6 a 20, né? Aumentava a intensidade 6, aí aumentava a intensidade 7, aumentava a intensidade de 7, pô, na última ele 6, abaixou. Pô, mas não aumenta a intensidade e sua percepção diminui, cara. Aí tem cara que quebra o seu esquema em percepção subjetiva, por isso tem que ser adaptado. Tem uma influência, por exemplo, de psicológico, nervosismo, essas coisas também pode aumentar ou não. A percepção é uma ferramenta muito boa, mas tem muita coisa que envolve, Com relação ao sangue também na análise, não? Subjetiva, né? Porque eu lembro que eu fui fazer um teste nesse tempo, a gente foi eu e Henrique, lá do mestrado da Educação Física. A gente foi fazer análise também no treino de Aikido. Certo, sendo que tinha um rapaz que ele era muito tranquilo, que a gente foi fazer análise e foi super tranquilo, a gente conseguiu mapear direitinho. E o outro, ele tinha um medo absurdo de agulha. E aí ele... nem agulha, né? Era na orelha. Era um negocinho. Era furinho. Uma de glicose, Isso, basicamente. só que ele estava absurdamente nervoso, então ele ficava lá o tempo todo. Ele quase não fez, eu fiz. Eu vou fazer esse controle contigo, porque como tu tá parado, sem fazer muita coisa, a gente pode usar como um controle pra ver, né? Poxa, o dele foi muito maior, porque ele ficava o tempo todo lá nervoso, contraído, suando frio, muito nervoso. O batimento dele, a percepção não, foi mais o lactato. Porque ele tava lá, ele tava suando, ele tava o tempo todo contraído lá. O batimento dele muito mais alto, chegou a bater em 190, 200. E ele quase se fazia. Só que ele tava muito, muito nervoso, muito nervoso. Mas nem é um negócio indolor, basicamente. A galera que tem medo. Mas é uma ferramenta. E não, assim, não é tão difícil de ter acesso também. Você tem fita, igual tem fita de glicose, você tem fita de lactato para usar. É um pouco mais caro que a de glicose. Na verdade, é bem mais caro que a de glicose. Mas... É um Celtinha. Não é tudo isso não também. Só que é muito prático, cara. E a galera não usa, entendeu? Porque você não precisa usar sempre. Aí, por exemplo, vamos lá. Num teste que a gente fez igual lá no Náutico, você vai usar 8 coletas para saber o lactato mínimo do cara. Beleza. Pô, mas aí são 8 fitas. Põe aí, cada fita é R$20. Pô, é caro. Mas se você é um profissional que vai prescrever treino aeróbio, você não precisa fazer esse teste. O cara, quando ele vai rodar, por exemplo, fazer um treino mais longo, como é que você sabe que o lactato dele não está alterando? Se ele está no limiar. Porque a ideia do limiar é que o lactato fique estável. Pô, você precisa de 2 gotas. Você usa 2 só para fazer. Você melhora muito o controle da intensidade, da precisão que você está fazendo e num custo relativamente baixo. Se você for pegar, por exemplo, o triatleta de ponta, tem 2 atletas de triatlon que são são os melhores do mundo hoje, que direto eles vão postar, quando eles vão fazer treino, tá o técnico dos caras no carro fazendo coleta de sangue neles, para ver se o cara tá por exemplo, um lactato por volta de 2 milimol, que é uma intensidade muito importante para atleta de endurance, principalmente esses caras que vão fazer maratona, triatlo e tal.
que é um limiar abaixo do limiar anaeróbio. Sobre essas questões de avaliações, hoje em dia está crescendo bastante esse negócio de smartwatch. Certo. E aí, o que é que tu acha da utilização desses smartwatches para avaliações? Depende da avaliação que você vai fazer. Você vai querer saber o VO2 máximo pelo seu smartwatch. Eu já cheguei a ter VO2 aqui de 62, o meu. E na faculdade, quando eu faço, não passa de 50 e pouquinho. E eles fazem, né, medida de VO2. Não é legal. Não funciona. Vamos lá, não funciona se eu estiver comparando com o VO2 de fato. Mas se a minha aptidão aumentar, ele vai aumentar também, porque ele leva em consideração o ritmo que eu corro e tudo, ele leva algumas variáveis em consideração. Mas, então vamos lá, para VO2 máximo é isso, não vai dar certo, não vai bater o valor. Agora, se você quiser avaliar o seu treinamento, por exemplo, se a sua prescrição tá legal, é imprescindível hoje você ter, basicamente. É difícil hoje você pensar em uma prescrição de treino, dá para você fazer, óbvio. Mas com um smartwatch, nem precisa ser o watch, né? Pode ser só o celular, por exemplo. Aquele programa, o Nike Running, Adidas Running, tem o da Polar também. Para pelo menos você acompanhar o ritmo que o cara tá fazendo na corrida, já é uma forma de avaliação. Então, exemplo, o cara não tem acesso a nenhuma forma de avaliação. O que eu posso usar? Não tem nada, nem frequência cardíaca eu tenho. E o cara, o meu aluno aí, ele treina na rua, ele não tem esteira disponível para fazer avaliação, eu estou longe dele, porque é consultoria online, o que você faz? Você precisa ter alguns pontos de desempenho desse cara, com análise de prova, exemplo. Pô, o cara tem 5 quilômetros feito e 10 quilômetros feito, por exemplo. Por esses dois índices você consegue ter uma boa avaliação, por exemplo, uma boa estimativa do limiar anaeróbio dele. Tem um protocolo simples que é de velocidade crítica, por exemplo. Você pega 2 pontos de desempenho e você tem uma forma de avaliar. Então você não precisa ter o smartwatch, mas o smartwatch ajuda muito para, por exemplo, frequência cardíaca. Que aí também você pode usar a cinta. Se você for pegar só a frequência cardíaca, é melhor você só ter a cinta do que você ter o relógio. Porque o relógio, quando pega aqui pela pele, né, que tem um sensorzinho, ele também não é fidedigno, como é uma cinta, por exemplo. Então hoje dá, e não é tão difícil de você ter acesso a isso, né? É uma coisa que está evoluindo muito, né? Hoje Muito. em dia. Assim, tá para lançar até um com glicosímetro. Só que, lógico que a inicial não vai ter uma fidedignidade boa, mas com o passar do tempo, a frequência cardíaca até um tempo atrás era bem ruim, né? Agora tá melhorando. Acho que o Apple Watch, eu vi um estudo, alguma coisa, era 98% do Polar H10. Alguma coisa assim. É que eu não vi o estudo, mas depende muito da intensidade. Depende da intensidade porque em repouso isso aqui funciona pra caramba. Até em baixa intensidade funciona bem. Só que se eu começo a transpirar muito, muda. Se você... Depende da cor da pele, muda também a capacidade. Da espessura, por exemplo, da camada de gordura, muda também. Interfere na capacidade de captar o sinal. O tipo de exercício também, né? Exato, o tipo de exercício também. O cara precisa estar muito apertado também, porque se o cara deixa... Se ele vier pra cá, por exemplo, ele já não pode não captar tão bem. Eu vi que dependendo do exercício, às vezes que você usa muito antebraço, eles trabalham bem pior a questão da frequência cardíaca. Musculação mesmo é bem ruim. Pode ser que tenha uma variação maior, né? Pelo movimento, etc. Pelo fluxo, talvez. Mas você falou do glicosímetro, né? Que é comum, mas você tem pega... no relógio, tem uns que vão vir no relógio. No relógio, a medida. Só que é inicial, não vai ser um negócio bom. Mas, cara, vai servir. É um padrão. É um padrão. É um pontapé, né? Agora tem um ponto também, né? Se a gente tem muita variável para avaliar, a gente não tá olhando certo, talvez.
Como assim? Por exemplo, eu consigo fazer um monitoramento com inúmeras variáveis. Eu posso pegar a percepção, sono, variabilidade da frequência cardíaca de repouso, frequência cardíaca de recuperação. Eu consigo mapear o cara inteiro. Mas é bem provável que alguma dessas variáveis não respondam da mesma maneira. Exemplo, vamos lá. Às vezes eu posso ter um cara com uma resposta legal de variabilidade da frequência cardíaca, mas o cara não tá com uma prontidão pro treino boa. Mas se você olhar para a variabilidade, você vai falar assim, não, esse cara tá legal para treinar. Mas quando ele dá a resposta, ele não tá se sentindo legal para treinar. Ou às vezes ele fala, pô, tô legal para treinar. Se você for ver a variabilidade, tá dando que o simpático tá atuando muito mais, que seria um sinal de alerta, talvez. Então, se eu tenho muita variável, eu posso me atrapalhar nisso também. Você tá entendendo? Então, a gente tem que ter o monitoramento do atleta, do praticante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber muito bem a variável que a gente quer investigar. Quais seriam as principais variáveis, assim, na questão... Tô perguntando muito, desculpa. Não, eu queria só completar essa tua pergunta além de quais seriam essas variáveis. Como é que seria, por exemplo, a escolha dessas variáveis de acordo com a pessoa? A gente faz uma anamnese, a gente conhece um indivíduo, a partir de que do indivíduo a gente vai dizer, não, eu vou usar a variabilidade da frequência, eu vou usar o sono. Basicamente, o que o cara tem disponível, né? Variabilidade nem todo mundo tem disponível, porque você precisa pelo menos ter a cinta H10. E aí você tem um aplicativo que vê a variabilidade. O relógio, às vezes, tem relógio que te dá variabilidade no sono. Mas se eu pedir agora para ele me dar, só se eu tiver com a cinta. O que a variabilidade vai medir, né? Ela vai me dizer o quanto que tenho de ação do sistema nervoso simpático e parasimpático na minha frequência cardíaca. Quanto mais parasimpático eu tenho, maior a minha variabilidade. Quanto mais simpático eu tenho, menor a minha variabilidade. Beleza. Então eu preciso ter o equipamento. Não tenho o equipamento? Primeiro, o que você vai querer avaliar? Numa sessão de treino, percepção subjetiva da sessão e não durante o treino. Geralmente eu pego 30 minutos depois. Que aí você junta isso com várias sessões de treino, você tem inúmeros índices que você pode trabalhar só com essa variável. Que é o que a gente chama de carga de treino, né? Que foi proposto lá por Foster, que é muito interessante. Qualidade do sono e prontidão, por exemplo. São talvez dois índices interessantes. Prontidão é o quanto o cara tá se sentindo bem para o treino proposto. E como avaliando? Tem uma escala para prontidão? Tem escala, é uma escala. Godborg, só que para prontidão. Tô 100%. É uma escala de Likert, né? De 0 a 5. Likert. De 0 a 5, né? Isso. É utilizada por Fabiano, é isso? Acho que sim. Porque eu lembro quando ele fazia as avaliações com os atletas no atletismo, tinha uma tabela assim, que era sono, era percepção de esforço durante o treino, pós o treino, como é que a gente acordava, se sentia disposto ou não. Era tudo essa mesma escala, de 0 a 5, e tinha lá muito ruim, bom. Eu acho fantástico a utilização disso, porque ajuda muito a mapear e é muito simples. E assim, a gente aprende na faculdade de uma forma, como por exemplo esse VO2, que só consegue fazer naquela esteira com uma coisa muito... com um equipamento, mas na prática é muito fácil. Um formulário, um forms, a gente passa pro aluno, ele consegue responder todo dia aquilo e a gente consegue ver o resultado na hora sem precisar pedir que o aluno envie para você. Com certeza. Não, e agrega valor a você também, né? Porque você consegue acompanhar o cara. Não é você tá prescrevendo, o cara tá fazendo. Esse treino aqui, como é que você tá aí? Você deu uma porque a gente espera também, né? Quando você prescreve um treino, você espera uma certa resposta da percepção em determinado nível. E quando você não tem aquilo, ou você errou na prescrição, ou talvez o cara não estava num dia legal e aí aumentou um pouquinho a percepção, que dá para você acompanhar também. Ao mesmo tempo que é simples, é trabalhoso você compilar esses dados também e saber o que vai significar. Além disso, de novo, vai ter momento na sua prescrição que o cara vai estar falando que tô cansado.
Mas às vezes o seu objetivo é que ele treine cansado mesmo. Entendeu? Aí depende de onde você tá. Né? Talvez um regenerativo, né? Se você quiser o regenerativo ou não, tô cansado. Não, mas beleza, cara. Essa semana você vai cansar. Porque na próxima eu vou aliviar. Então tem tudo isso, né? Então facilita bastante. Quando tu pega essas variáveis e vai começar a montar, fazer essa prescrição, qual é a principal questão que tu leva em consideração para botar quantidade de volume, de tempo? É tempo, é quantidade de séries? Porque tem velocista e tem fundista, né? Aí também tem essa diferença de quantidade, né? Quando a gente vai falar treinamento aeróbio, basicamente a gente vai pega aí a galera que faz corrida de rua, faz triatlo, faz ciclismo. Geralmente o volume é mais alto. Então, como o volume de treino é alto, eu tenho basicamente 3 índices que são importantes. Eu tenho o limiar aeróbio que ela tem dessa pessoa, que seria uma intensidade de exercício ali que o lactato vai estar por volta de 2. Tem como eu dar uma estimada nisso por teste indireto. O limiar anaeróbio que a gente falou e a velocidade máxima aeróbia, que é aquela do teste incremental e tal. Se eu tiver esses 3, eu separo em zonas de treino. Então, quando a gente vai para o treinamento de endurance, basicamente são separados, alguns separam em 3 zonas, então seria abaixo desse primeiro limiar seria zona 1, entre os 2 limiares zona 2 e acima do segundo limiar anaeróbio, zona 3. E aí você distribui de acordo com a sua periodização. Essa distribuição é bastante discutida, por exemplo, na literatura, qual é a melhor distribuição de treino. Por exemplo, o pessoal fala muito que a melhor distribuição é em que 80% do treino é feito nessa intensidade mais baixa. Mesmo na zona 1. Na zona 1. Zona 1 para, assim, do ponto de vista prático. Isso. Eu queria saber a diferença. Qual é aquela que você consegue falar enquanto está fazendo? Zona 1. Zona 1. Zona 1 é a zona aeróbia. Exato. Zona a 2 seria aeróbia com um pouco de predominância anaeróbia e a 2 já anaeróbia, né? Então, as três vão ser aeróbias. As 3 aeróbias. O limiar Só que anaeróbio, a predominância do anaeróbio vai aumentando de acordo com a zona, seria isso? Não necessariamente, porque o limiar, apesar do termo ser limiar anaeróbio, ele não necessariamente ele não representa uma transição de um metabolismo para o outro. Ele não, um exercício feito, vamos lá, eu tenho um limiar aeróbio, primeiro limiar de 9, um limiar anaeróbio de 11, 12 e uma velocidade máxima de 15. Tô falando de um pangaré como eu, assim, que corre bem pouco. Se eu fizer um exercício a 13, a 12, ou seja, no meu limiar anaeróbio, vai ser predominantemente aeróbio esse exercício. Se eu fizer a 15, que é a minha velocidade máxima aeróbia, vai ser aeróbio predominantemente esse exercício. Então, as zonas não são uma separação metabólica, beleza? Então, vai ser tudo aeróbio. É porque se eu começar a fazer um exercício, de certa forma, de leve a moderado e manter ele por muito tempo, consequentemente, minha frequência vai subir, eu vou chegar num limite que... Vai subir. Teoricamente, eu cheguei no limiar anaeróbio, mas eu tô só fazendo um exercício aeróbio que deveria ser mais fácil, né? Só que eu tô no limite de tanto tempo que eu passei. Aí entra a questão da zona de duração, que é um lance novo que o pessoal tem investigado. Que eu tô até com alguns projetos sobre isso, que a gente pode falar. Deixa eu só finalizar ali a parte da fala. Porque a fala é muito importante, que também você não tem nada, você pode fazer... Eu faço isso às vezes. Como eu venho pedalando para a faculdade, todos os dias eu venho de Boa Viagem para a faculdade de pedal. E aí, às vezes, eu quero fazer um pedal mais leve na vinda, não quero vir no desespero, né? Vida louca de bicicleta. Hoje eu vou leve. Como que eu sei que eu tô indo leve? Ou eu começo a cantar, tipo assim, mas cantar falando mesmo, não cantar na cabeça, cantar, né? Baixo também, pra ninguém achar que eu sou doido. Mas eu canto
Enquanto eu canto e pedalo, eu também não posso cantar um parabéns pra você nessa data. Não é assim, entendeu? Eu tenho que cantar e conseguir fazer o exercício. Essa intensidade é meio que o limite de zona 1 para 2, que é o limiar aeróbio. Que você consegue falar bem e consegue fazer o exercício. Tanto que tem um teste incremental que chama Talk Test, que é o teste da fala. Você pega lá o parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A pessoa começa a fazer a caminhada e você fala, lê isso aqui pra mim. A pessoa, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, tal. E aí ela responde se ela conseguiu ler com pouco esforço, com muito esforço ou sem nenhum esforço. Geralmente a transição do limiar, geralmente no limiar aeróbio, ela é o momento que ela começa a ter um certo desconforto. Entendeu? Então essa é uma forma. E o que representa essa intensidade? Sabe aquela sua intensidade, você fala assim, cara, vou dar um trotezinho leve, tranquilo, para ir conversando com os amigos na beira da praia? É limiar aeróbio. Aí é treino que você faz de 50 minutos, 1 hora e meia. Você fica tranquilo. Isso quer dizer que o seu corpo está em estado de equilíbrio total? Não, porque sua frequência cardíaca possivelmente vai começar a aumentar no meio do exercício para frente. Ela não mantém, ou você vai ter que reduzir um pouquinho a intensidade para ela se manter constante, ou se você manter a intensidade, isso passa a gerar um certo desconforto. Você não necessariamente entra num exercício anaeróbio durante essa intensidade, mas você perde essa constância da frequência, que é um termo que os autores têm chamado de durabilidade. E eles estão começando a investigar o que isso interfere. E, geralmente, pessoas que têm maior durabilidade, ou seja, a frequência não varia tanto, têm melhor desempenho em maratona, por exemplo. A galera consegue desempenho melhor. E é uma variável que é treinável também. É treinável? É treinável. Tem um estudo agora, de 2023, que comparou treinamento de alta intensidade e treinamento de baixa intensidade. E os dois melhoram a durabilidade do exercício. Tem alguma diferença significativa entre eles dois? Não tem. Para essa variável, não. Para algumas outras variáveis, o HIIT melhora um pouquinho mais. Às vezes consumo. Porque o estudo com HIIT é bem massa. recente também, né? Porque há um tempo atrás era muito banido. Banido não, mas era melhor não fazer HIIT na cabeça dos outros. E Não, tem HIIT, muito estudo agora, né? muito estudo com HIIT. A minha única questão com o estudo com HIIT é que ele foca basicamente numa comparação com outra intensidade de exercício que não tem a mesma função. E basicamente ninguém treina só HIIT. É difícil você encontrar uma pessoa que fala assim, pô, eu só faço a mesma coisa, é ali 4 de 30 segundos com 4 de intervalo. Não é ecologicamente viável, cara. Ninguém faz isso. Beleza, você vai mostrar que um melhora mais que o outro, mas quando você vai para a prática, você que vai prescrever um treino aeróbio para alguém, você vai falar pro cara fazer todo dia um HIIT? Você não vai, você vai intercalar. Um dia vai ser o HIIT, outro dia vai ser outra coisa. Que aí entra na distribuição do treino. Porque o HIIT é importante, mas também ele não é a única coisa que só ele melhora. Até porque provavelmente não dá pra fazer HIIT todos os dias no mesmo nível. Não dá. Ninguém, pelo menos eu tô falando por mim, né? Eu acho um saco, eu não faria. Não, mas do ponto de vista fisiológico. O cara faz, mantém. Dá pro cara manter? Os estudos de HIIT é 7 semanas, 8 semanas. Mas todos de estudo. os dias? 3 vezes na semana. Tem um descanso maior. Não, todo dia não dá. Todo dia não dá. Mas o cara que faz 3 vezes na semana, o cara que só tem 3 vezes na semana, beleza, ele vai ter melhora. É que eu sou suspeito pra falar, que eu gosto de contínuo. Só que tem esse lance. Voltando pra distribuição, 80% em muito leve. Só que para você fazer muito leve, você tem que fazer um volume maior, né? Porque você aguenta mais tempo. Só quem tem disponível um tempo maior para fazer exercício. Por isso que o HIIT entra como uma possibilidade interessante. Porque nem todo mundo está disponível para fazer um treinamento em que 80% do treino é feito em baixa intensidade, alta e longa duração. Aí você tem que pôr um HIIT, você tem que pôr um ali na zona 2, porque é um treino legal de se fazer, que é intervalado, mas ao mesmo tempo é um pouquinho mais longo.
Então eu levo em consideração a zona que eu vou usar e o tempo que ele suporta. Então basicamente é isso que eu considero quando eu vou prescrever. Tem uma determinação assim na literatura, em livro, a proporção na utilização dessas zonas de acordo com a modalidade? Por muito tempo, a gente pode separar em 5 zonas, mas basicamente é só para facilitar um pouquinho. Mas vou manter nas 3 que fica mais visual para a gente. Qual era o índice que determinava o desempenho das pessoas? O limiar anaeróbio. O limiar anaeróbio sempre foi muito estudado porque a correlação do limiar com o desempenho de endurance é alta. Tanto o limiar aeróbio quanto o limiar anaeróbio. Então, automaticamente, o que as pessoas sugeriram? Bom, para eu melhorar meu limiar, eu tenho que treinar onde? No limiar, pô. E aí a maior parte da distribuição era pensada em estar ali nesse limiar, nessa zona 2, exemplo. Então, grande parte na zona 2, um pouquinho abaixo ali, regenerativo, uns treinos mais leves e os treinos mais pesados também. Aí lá por volta de 2005, 2006, um grupo de pesquisador começou a falar, pô, vamos analisar onde que os caras treinam, onde que está batendo a quantidade de treino. E o que eles verificaram? Que 80% estavam abaixo, bem abaixo lá. E que do restante dos 20%, uns 5% só que estava no limiar. O resto ainda estava no HIIT. Ou seja, essa zona 2 aqui não era utilizada na prescrição, basicamente. Por mais que o limiar tenha interferência. E aí surgiu umas hipóteses de que é um treino... A zona 2 não é um treino leve como é a zona 1, mas também não é um treino pesado igual a zona 3. Só que ele é um treino que gera o mesmo desconforto autonômico da variabilidade do que um zona 3. Aí o pessoal, pô, se gera o mesmo desconforto, mesmo distúrbio autonômico, vou preferir treinar em mais alta intensidade do que treinar em menor intensidade. Por isso que o pessoal favoreceu. Só que se você for analisar historicamente, muitos anos atrás já era essa distribuição. Que é uma distribuição que o cara faz a maior parte do treino abaixo do ritmo de prova. E o ritmo de prova, que seria a zona 2, exemplo, é mais perto da competição e um volume menor mesmo. Então, basicamente, a distribuição é essa. Tem um outro tipo de distribuição que a gente chama de piramidal. Essa que eu falei é chamada de polarizado. Está bem em moda, assim, o termo. Treino polarizado, treino polarizado. O treinamento com distribuição piramidal, você tem maior volume em zona 2, em zona 1. Depois em zona 2, um pouquinho menos. E em zona 3, menos ainda. Então fica meio que uma reta assim, declinando, né? E aí, o que acontece? Se eu for prescrever o seu treino, Cris, e for falar, você vai fazer o treino nessa intensidade, nessa e distribuir, é bem provável que seja polarizado. Que você tenha, se eu analisar a sua intensidade de treino, beleza? Você vai ter maior parte em zona 1, pouquinho em zona 2 e boa parte em zona 3. Se eu analisar a sua intensidade e o tempo que você ficou em cada intensidade de treino. Mas se eu pegar o seu dado da frequência cardíaca, vai ficar polarizado, provavelmente. Você vai ficar grande parte na frequência cardíaca correspondente à zona 2, por causa que ela não é constante. Ela vai aumentando e você vai atingir as zonas de limiar anaeróbio de frequência. Então, a distribuição por intensidade você tem uma resposta, pela frequência você vai ter outra resposta. Qual das duas são melhor? Qual das duas é melhor? As duas melhoram. As duas melhoram. Geralmente você vai pro piramidal porque as pessoas não têm tempo de treinar. Atleta de elite que faz só isso, geralmente é polarizado. A maior parte é zona 1. A maior parte é zona 1. Poxa, zona 1 deve ser... tem que ser mais longo. Pá. Bem mais longo. E a zona 1 tem um lance, cara, muito legal, que tem um... Tu tem essa preferência pela... Eu gosto, né? Treino mais... Eu prefiro. Por quê? Por quê?
Por quê? Aí eu te pergunto. Ah, cara, as pessoas tendem a gostar do conforto, né? Do que o desconforto. A real é essa também. É mais confortável você fazer um treino em zona 1 do que um treino em HIIT. Então, mas eu sei, eu faço HIIT também. Eu faço treino intervalado pesado. Uma é a questão que no treino em zona 1, ali no limite da zona 1 para a zona 2, ou seja, no limiar aeróbio, tem sido muito investigado que é um treino muito bom para a função mitocondrial. Tem até um investigador que é do seu Inigo San Milan, depois vocês procuram que ele tem uns podcasts muito legal com outras pessoas falando sobre a zona 2. Ele é o treinador de um ciclista chamado Pogacar, que está agora no Tour de France, está rolando essa semana, ele está em segundo, ele é um dos melhores do mundo. E ele fala sobre o treino em zona 2, que é esse treino em que foi por muitos anos deixado de lado, que é o treino próximo ao limiar aeróbio, que é o que vai corresponder, inclusive, se a gente for analisar metabolização de gorduras e carboidratos por um teste incremental, é o ponto que a gente chama de Fat Max, que é a máxima capacidade de utilização de gorduras que o organismo tem. Essa intensidade máxima corresponde com com o limiar aeróbio, que é ali zona 1, zona 2, zona 1, limite da zona 1. E é um treino muito eficaz para melhora de eficiência mitocondrial. Ele é muito eficaz para a saúde, por exemplo, muito. Ele é muito eficaz para desempenho. Então, para desempenho também? Muito. O pessoal fica 80% treinando nele. Ele melhora o cara. Porque é o treino que melhora a eficiência mitocondrial desse cara. Então é muito importante treinar em zona 1 ali, ou zona 2, se você dividir em 5 zonas. Zona 1 ou zona 2. Por isso que eu falei zona 2, deu uma confundida. Eu falei zona 2 é porque quando você divide em 5 zonas, ela é a 2. A 1 é a 2 também. Quando eu costumo ver alguns podcasts dos gringos, eles falam normalmente que é a zona 2. Aí ele divide em 5. Zona 1 e 2, a 2 sendo esse limite. Zona 3 seria limiar e 4 e 5 seria meio que assim. A 4 seria acima do limiar, mas no meio, até o meio entre limiar e VO2 máximo. E a 5 até o VO2 máximo. Tem cara que vai dividir em 8, porque aí vai entrar a zona 6, 7, 8, que é acima do limiar. Entendeu? Que é para cara que, por exemplo, dependendo da modalidade, ele vai treinar em intensidades acima do VO2 máximo dele. Qual seria a modalidade? Cara, 800 metros, 400 metros, 1.500, 3.000. Pensa aí que o cara que vai fazer 5.000, o cara bom, ele faz em 20 minutos menos até. Cara legal, né? Não é nem bom, o cara bem treinado. É bem acima do limiar dele. Ele precisa treinar também em intensidades altas. Ele treina. O cara que faz 800 metros, ele treina em intensidade muito elevada. Então ele vai treinar acima do VO2 máximo, tiro máximo, por exemplo. Não no máximo intencional dele, não é 100%, mas é ali, é acima do VO2 máximo, só que é abaixo da velocidade máxima do cara. Você deu para visualizar ou não? Repete. Vamos lá, porque eu vou entrar nessa definição aqui. Quando eu faço o teste incremental, eu tenho a velocidade máxima aeróbia dele. O teste incremental, certo? Que é a intensidade que ele atinge o VO2 máximo. Ok. Beleza? Então ele atinge o VO2 máximo aqui. Que no meu caso ali foi 15, quando eu dei o exemplo de mim. Legal. Só que 15 não é a minha velocidade, a máxima velocidade que eu consigo correr na vida. Se eu precisar fugir de alguém, eu vou atingir 25, por exemplo. Talvez eu machuque a perna fazendo isso, mas... Então eu tenho a minha velocidade máxima, que é aquela de sprint. Se eu der um tiro de 30 metros. Então a minha velocidade máxima está aqui. A velocidade do VO2 está aqui. Essa diferença aqui é muito usada no treino hoje em dia, que é chamada de velocidade de reserva anaeróbia. Tem até uns projetos. O Rafa, o professor lá, está com um projeto de velocidade de reserva anaeróbia. Por quê? Para cara que faz 800 metros, 1.500,
a prescrição por essa faixa de treino é interessante. Por que ela é interessante? Vamos lá. Eu tenho VO2 máximo em 15. O Cristiano tem 15. Se eu prescrever a 16,5, eu e o Cristiano estamos 10% acima do nosso VO2 máximo. Todo mundo concorda aqui, beleza? Só que o Cristiano é muito mais rápido do que eu. Então essa zona daqui de cima é maior dele do que a minha. Então mesmo que a gente esteja 10% acima do nosso VO2, ele está usando uma área muito menor da velocidade de reserva anaeróbica do que eu. Sacaram? Poxa, muito complexo. Teu esforço seria maior. O seu esforço seria menor, inclusive. Então, o teu seria maior, seria mas tu maior. também teria um resultado, de certa forma, melhor, né? Sim. Talvez. Mas eu subestimo o seu. Entendi. Vou dar exemplo numérico, né? Então, eu tenho 15 e chego a 20. Então, o meu intervalo aqui é 5 km por hora de diferença. O Cristiano chega a 25. Então, dele é 10 o intervalo aqui. Então, ele está usando um pedacinho dessa reserva dele, enquanto eu estou usando um pedaço bem maior. O dobro, né, na verdade, do pedaço do que eu estou usando aqui. Então, para ele, está sendo subestimado. É um indicador legal também para quem vai prescrever. E é fácil fazer. É um teste incremental e um tiro de 30 metros. Você tem a variável. E aí você prescreve por ela, por exemplo. Quem quer fazer corrida mais intensa, está treinando para 800, 400, 1.500, até 3.000, é uma variável interessante de se treinar. Quando eu praticava atletismo lá na equipe com o Pedro Antônio, ele fazia justamente isso. Ele fazia um teste de 30 metros, fazia um teste de 200, às vezes não era de 200, era de 300 e um de 400. E aí ele conseguia fazer com base nisso. Com certeza. E aí quando ele explicava era muito interessante. Porque a galera que é do atletismo, o que eles fazem? Que inclusive tem até um estudo clássico do Boucher, de 2013, que ele vai falar sobre treinamento intervalado de alta intensidade, e ele fala logo no início ali, cara, que essa galera da prática, o que eles fazem é mais avançado muitas vezes do que o que a ciência vai propor. Porque eles usam a intensidade máxima. Em vez de pegar aqui o VO2 máximo, ele pega o máximo lá de cima. E aí eu lembro que eu treinei um tempo. O máximo é, por exemplo, sprint de 30 metros. O sprint, aí ele faz 30, 200 e 400. Então, de acordo com a distância que ele vai dar de estímulo, ele pega o máximo do Cristiano e joga um pouquinho para baixo. O Pedrinho fazia muito isso, né? Fazia. Você vai dar tantos tiros a 90 do máximo. A 80 do máximo. Então, você treina o cara a partir do máximo a ajustar o seu esforço. Então, quem treina tem essa capacidade, né? É que se você for prescrever para um cara que vai fazer na academia um treino de HIIT, o máximo não vai dar muito certo. Por isso que a gente usa a velocidade máxima aeróbia, que é aquela do VO2 máximo. Porque ela está mais baixa e aí você joga ali em percentuais dela, 90%, 110%, etc. Porque além dele utilizar a velocidade máxima, ele também utilizava por tempo para ajudar a guiar a gente, né? Então, eu conseguia fazer em 11.5 os 100 metros. Aí ele sabia que 11.5 era o meu máximo, então tu vai correr a 12,5 para correr a 90% ou a 80%, então ele ia ajustando com o tempo de início, e aí isso também ajudava a gente como atleta, como corredor, criar uma noção de o quantos por cento eu estou usando numa corrida. Porque às vezes nos 100 metros pode ser mais difícil de você controlar de início, mas nos 400 você vai controlando porque você consegue olhar mais o tempo. Então a cada 100 metros ou a cada curva a gente, fiz em 1 minuto, tem que ir um pouquinho mais rápido que é em 50 segundos. E aí dava pra fazer um treino melhor e ir regulando a velocidade do atleta. Não, e é legal quem treina, eu acho muito massa isso. Porque quem treina, se você for pegar um cara que é principalmente fundista e for fazer falou, você vai rodar aí pra 1,30 a volta.
Mano, o cara sai, ele nem olha no relógio. Ele vai bater 1,30, vai bater 1,30, vai bater 1,30. Às vezes ele pode olhar lá nos 200, né? Quando ele chega lá nos 200, ele dá uma conferida. Mas eu trabalhei muito tempo com natação. Cara, a natação era impressionante. Você falava, ó, você vai rodar para 1,30 os 100 metros, porque na natação a medida de velocidade é tempo por 100 metros, né? Não é velocidade igual a gente usa. Então você vai fazer para 1,30 os 100. Mano, é batata, os caras batem certinho, não erra. Tanto que a gente fazia protocolo incremental. Ó, eu fiz um teste uma vez que era um teste de 400. Os caras nadavam 400 e eu ia pegando as parciais a cada 25. E depois eles refizeram as parciais. Então ele nadava os primeiros 25, o cara fez para 21. Falou, ó, você tem que chegar lá em 21 segundos. O cara batia. O pessoal tem uma noção de ritmo. E isso é essencial para prescrição. Por isso que eu até brigo com os alunos que estão me assistindo, inclusive. É bom. A importância que as pessoas têm de fazer exercício, cara. Eu brigo para eles fazerem as minhas práticas. Porque você precisa ter noção do que é correr para 1,30 volta na pista, pô. Dá uma melhora absurda no treinamento quando você cria essa noção. E não é difícil. Não é, pô. É só você treinar. E não é só treinar o ritmo para saber o que é correr 1,30, mas é treinar a sensação do que é correr 1,30. Porque a sensação, por mais que ela seja, voltando lá no início, você falou, ela é subjetiva. Ela é subjetiva, mas ela é carregada de informação direta que vem do músculo, que passa, que vai para o cérebro, que analisa a temperatura, tudo, e aí eu tenho uma resposta de percepção. Então, a capacidade que eu tenho de perceber a intensidade que eu tô é essencial para você fazer o seu treino. Hoje, se você me colocar numa esteira sem eu ver a velocidade, o cara consegue falar assim, cara, aqui eu não dou conta não. Aqui eu vou durar tanto tempo. Entendeu? Isso para quem vai fazer HIIT é importante. Por quê? Porque se eu começar a fazer, hoje eu vou fazer um HIIT a 16 por hora. Eu comecei a fazer, eu falo, cara, se meu esforço era de 1 minuto, eu não vou dar conta de fazer 10 aqui. Eu vou ter que dar uma ajustada. Por quê? Nem sempre todo mundo tem um treinador do lado. Às vezes você vai ter que se autorregular também. A autorregulação é importante. Pô, eu tive que adaptar aqui. Só que você só vai conseguir se você for acostumado a estar entender o que seu corpo está demandando daquela situação. Cara. Senão não tem como. Você não consegue. Tem muito educativo para isso, né? Para conseguir ver questão de velocidade no tempo. Tem. Então, isso entraria perfeitamente para quem, por exemplo, faz consultoria online, que não consegue estar lá direto com o aluno, né? E tem aplicativo hoje, por exemplo, tem um que é muito usado na galera do Endurance, que é o Training Peaks. Porque ele é um aplicativo, ele é pago, mas ele é muito tranquilo de usar e ele, além de ser um aplicativo de controle, é um aplicativo de prescrição. Então eu coloco lá o treino e aí nesse treino já aparece para você o seu treino. Quando você faz o treino e salva no seu aplicativo da Polar, por exemplo, automaticamente a Polar, quando você dá lá para fazer isso, o seu treino vai para o Training Peaks e eu analiso o seu treino. Falo, pô, tá aqui. Se você usou frequência, se ele controla a velocidade pelo Apple Watch, pelo Smartwatch, vai aparecer tudo lá para mim. Então eu sei se o cara atingiu o treino, não fez. Do treinador com total. Atleta. Você fala com o cara. Pô, quando acabou o treino, você pode entrar lá e falar, pô, senti isso. Tô assim. O treinador vai receber. Ah, legal, cara, faz isso, tenta mudar isso. Vi aqui que você fez isso. Então é uma plataforma, ela não é tão interativa, mas ela tem uma resposta rápida. E aí dá para fazer justamente isso, né? O cara, isso é treinado, cara. Isso é treinado. É o fato do cara treinar. Quem faz corrida de rua sabe. Ele olha ali no relógio, pô, acho que eu tô num pace de 5,20. Não, beleza, isso aqui eu vou rodar aqui 12, 13 quilômetros, é meu pace. Ele faz isso, porque ele está acostumado já, né? E é importante ter esse costume. Em relação a essas provas mais longas, que falasse 15, 20, tem alguma diferença em relação à lesão? Eu acho que quando eu experimento, eu acho que é tão desgastante provas
correr assim 8, 10 km pra mim é muito desgastante. Eu gosto de 4, 5 km, tá bom. 8 eu acho... 4. Eu fui pros 100 metros no atletismo, porque eu já não gostava dos 200. Eu acho muito... Não, tem algum estudo que mostra que tem diferença em relação à lesão, desgaste de articulação, alguma coisa do tipo? Então, sobre lesão, cara, depende da modalidade. Então, a corrida é uma modalidade com índice de lesão alto, por causa do impacto. E aí, quando a gente volta a falar lá do treinamento em Z1 mais volumoso, isso pode ser um problema se a pessoa não está adaptada. Então, a corrida é um problema. Se vai para o ciclismo, isso não é tão problemático assim, porque você tem ali, o impacto é bastante reduzido. Natação também. Você pode ter até questões articulares, mas assim, a lesão, a corrida é um problema. Meu joelho sabe disso. Só que fazer 100 metros, né? Então é outro aspecto, né? Aí é muito agachamento, muito tudo para... Treino de potência absurdo. Impacto, tração. A tração também muda tudo. Né? Mas a corrida em si, ela é um aspecto importante a ser considerado que pode aumentar o índice de lesão. Sobre você gostar mais de correr 4, 5 quilômetros, pode ser porque realmente tem gente que gosta de fazer HIIT, por exemplo, que eu não acho legal. Tem gente que gosta disso. Eu não gosto disso e tá tudo bem. Os dois vão melhorar. A questão é isso. Você tem que fazer... Um ponto quando a gente tá falando aqui entre a gente, que eu acho que nenhum daqui é atleta mais, né? Tirando... Aposentado já. Aposentado. Eu sou um atleta mais do que amador, muito amadorzinho mesmo. A gente faz o que a gente gosta de fazer. Então, o treino em Z1 melhora a eficiência mitocondrial e tal, tá todo mundo usando, é legal fazer. Cara, mas se você não gosta de fazer, não faça. Faz o que você gosta, faz os 4, 5 quilômetros que você vai, sei lá, você faz em quanto? 3 horas. 30. Não, 30 minutos ele faz. Eu não gosto de ver tempo não, mas é fácil. Faz em 3 horas. Não, menos. Aí é 6 minutos por quilômetro, é menos. Então. Eu sou rochedo. Então, legal, vai fazer. A questão é, você vai fazer 5 quilômetros em 25. Só que você treinar todo dia 6 km e 25, você vai correr para sempre 6 km e 25. Aí você vai ter a continuidade de manutenção desse seu desempenho, mas o princípio da sobrecarga foi embora. Você precisa sobrecarregar de alguma forma o sistema. Isso é uma coisa que muita gente peca e que erra muito, de achar que para melhorar a corrida em 5 km tem que correr o tempo todinho 5 km. Não precisa. Você pode correr bem menos ou mais, bem mais também. A questão é, para você melhorar, você precisa sobrecarregar o seu sistema. Você sobrecarrega seu sistema aumentando o volume, aumentando a intensidade e aumentando a frequência. E aí é saber jogar com isso nas possibilidades que se tem também. Nem sempre você vai conseguir fazer a progressão só do volume, porque a pessoa não tem tempo para fazer. Eu lembro que eu prescrevi treino para um cara, o cara falou assim, não dá para eu treinar 1h30 nesse dia, cara. Não dá. Beleza. Muda o treino. A gente vai ter que fazer a sobrecarga em intensidade. Beleza. Tá tudo bem. Agora o importante é ter progressão. Se é isso que você quer também. Não, eu só corro 5 km para me manter ativo, porque eu gosto mesmo é de fazer a força. Vai lá. Eu acordo, vou pra praia, dou uma corrida só pra relaxar. Só pra falar que... não. Aí tá de boa. Só pra relaxar em 25 minutos. Tomar banho. Isso aí eu sofro pra fazer, cara. Mas tem uma diferença de uns 50 anos de idade aqui, né? Aí... Que isso, cara? É porque eu tenho carinha de jovem, né? Mas pode... É nesse tema ainda? Porque tu falou de controle com relação a volume, intensidade, a frequência. Quando a gente vai ver em atleta, a periodização padrão, geralmente no início é muito volume, aí vai diminuindo, a intensidade vai subindo próximo de competição. Quando a gente vai tratar de um público que não é atleta, mas também faz um treinamento aeróbio e tem o personal lá para prescrever só treino de corrida.
Porque a gente tem uma cultura de que só vai contratar um personal para treinamento em academia. E aí? Então, sobre a periodização, depende muito da prova também. Exemplo. O cara que vai fazer maratona. Beleza? Ou um Ironman, que é o triatlon longo. Cara, se eu começo aumentando o volume e depois na parte específica eu aumento a intensidade, eu tô, na verdade, tirando a parte... Eu tô deixando que a parte específica seja específica. Porque o cara que faz maratona e Ironman, ele não faz em alta intensidade. Você concorda comigo? Concordo. Que ele vai fazer ali em Z1, Z2 ali. Ali é alta intensidade pra ele, não. Não é alta intensidade nem pra você. Não é alta intensidade, porque o cara não aguenta ficar 8 horas em alta intensidade, que é o que ele vai fazer um Ironman, por exemplo. Ou 2 horas e meia, para a maioria da população, 4 horas em alta intensidade. E aí? Então, eu aumentar o volume, depois eu diminuir volume e aumentar a intensidade, eu posso descaracterizar um pouco a especificidade da parte específica do meu treino. O que alguns sugerem que você faça um treinamento invertido. Você comece com alta intensidade e baixo volume e você faça mais próximo, quando não tão próximo da prova. Não é isso que eu estou falando. Mas assim, na parte específica, você treine o que eles chamam de tempo run ou race pace, que é o tipo o ritmo da prova, num volume relativamente alto, até porque é o volume que você vai fazer, é alto. E quando chegar ali próximo, 2 semanas da prova, aí sim você diminui um pouco o volume do treino, mantém a intensidade, diminui o volume, para entrar ali naquela fase pré-competitiva, de polimento e tal. Tomando cuidado, porque se você tira muito rápido o volume, você perde condicionamento. E se você não tira nada, você chega cansado para a prova. É o segredo aí. Mas é meio que individual isso também. Como que vai tirar? Tem estudo que mostra... Você tira em determinada constância a carga de treino e tal. Então esse é um ponto. Depende da modalidade que você vai fazer, você vai usar. Pra galera que por exemplo, vai fazer corrida de rua, eu gosto de definir, pelo menos você definir alguma meta no ano, ou 2 metas no ano. Pô, vai ter corrida das estações. Vai ser lá em novembro. Aí você estrutura o treino para que a corrida das estações você esteja legal, no seu auge, assim, né? A ideia não é essa, mas você chegue bem para a prova. Que aí a prova de 5 km, olha como muda. A prova de 5 km para o Felipe, que vai fazer em 25, menos, se for uma prova ele faz em menos, aí eu vou chegar mais na parte específica com intensidade. Aí eu vou fazer treino intenso. Não o HIIT lá em cima o tempo inteiro, mas o ritmo de prova dele é um ritmo alto. Não é um ritmo que ele consegue sustentar por 40 minutos, porque é acima do limiar dele. Então eu vou treinar em ritmo de prova, fazendo, exemplo, 5 de 1000 para o pacing de 4 e pouquinho. Entendeu? Então ele é acima do que ele faz na prova, no ritmo, mas é na parte específica. Aí, olha como mudou em relação ao cara que está fazendo maratona e Ironman. Ou seja, para essa galera da corrida de rua, do ciclismo, estabelece uma meta. Porque aí, se você é um personal que trabalha com corrida de rua, eu acho difícil você pensar numa prescrição sem de meta. Corrida de rua, de prova de endurance, sem ter uma meta. Você tem que ter ali algum objetivo. Pô, nem que não seja uma prova, mas pô, vamos estabelecer que você vai correr até o final do ano 10K abaixo de 1 hora. Seria estabelecer uma quantidade de meses para ele fazer esse ciclo, né? Isso. Eu acho que é importante ter isso. Porque isso determina o sucesso aí do cara. Estimula também, né? Motiva também. a pessoa para não ficar fazendo o cara a mesma vendo, coisa. Pô, tô melhorando aqui, acho que vou chegar lá, vai ser legal.
Viu, faça isso, cara. Provas de longa duração é muito massa. Faz uma... É que eu tenho tanto problema com a articulação. Eu tenho uma fissura velho, de 4,7 centímetros no quadril. Tenho um negocinho no joelho. Meus 2 joelhos são... Bicicleta é endurance também. Eu não sei andar de bicicleta. Aí o cara tá com muita desculpa, hein, velho? Pior que não sabe mesmo, não. É mesmo? Eu não sei, não. Tem que ser Não, de rodinha. Então acho que a primeira coisa que você precisa é uma retorno à infância, aprender a Tem que andar voltar à de escola. bike. Não foi educação física na escola. Não tem jeito. Não é menino criado em prédio. Se te fazer uma pergunta, eu queria Diz uma aí. receita de bolo. Assim, a gente faz uma avaliação. Se eu fosse avaliar, sei lá, as variáveis, sei lá, VO2, todas as variáveis que tu analisa, qual tipo de treino, a zona, o tipo de treino, frequência, volume, que seria mais interessante? Se melhorar, sei lá, biogênese mitocondrial, Tá. VO2, Dá o por aí copo aí. vai. Qual seriam as variáveis, assim, uma receitinha de bolo? Tá. Você quer melhorar? Cada uma dessas variáveis, o que seria melhor para se fazer? Olha, tem um cara muito interessante no Instagram que eu sigo, chama Ciência do Endurance. Ele é bem, bem interessante. E ele responde muitas perguntas. Ele fala, olha, você pode melhorar algumas variáveis empurrando ela de baixo para cima ou puxando ela de cima para baixo. Então você pode melhorar o seu VO2 máximo, tanto treinando o VO2 máximo, como também treinando contínuo. Você consegue melhorar o VO2 máximo nesse tipo de treino também. Então, Mas tem algum que seja melhor que o outro? Não. Não. Tem. O HIIT tende a melhorar mais. O VO2 máximo, por exemplo. Você quer só melhorar seu VO2 máximo? Treina HIIT. Que você vai melhorar seu VO2 máximo. Você vai melhorar também o limiar anaeróbio. Você quer melhorar muito seu limiar anaeróbio, sua capacidade de resistir por longos períodos de treino, porque isso é treinável, treine em moderada baixa intensidade. Então, E por longo? por período longo de treino. Só que a receita, cara, isso que é difícil você ter uma receita fechada. Porque depende do forno. Já ouviu isso também? Que as pessoas te pedem receitas e falam assim, cara, no meu forno é 30 minutos no fogo de 180, mas lá no de casa, se eu pôr no 180, ele desliga. Aí eu tenho que deixar um pouquinho aberto. Você tá entendendo? Então, isso tudo, essa é a nossa capacidade de prescrever. Porque se for receita, aí vai ser, faz isso que vai dar certo. A minha receita, o que eu uso quando eu vou fazer esse bolo aí para melhorar a pessoa? Primeiro, encaixo na agenda da pessoa. O treino tem que encaixar na vida dela. Ponto. Qual é o tempo que você tem disponível para treinar? Vamos encaixar o treino nesse tempo que você tem. Legal. Eu dou uma priorizada para a pessoa treinar em zona 1, zona 2 ali. Pelo menos 1 ou 2 vezes na semana você vai precisar fazer. O cara que faz corrida de rua, ele separa o final de semana para isso. Ele tem o longão no final de semana. Vamos fazer o longão do final de semana. Que é esse treino aí que o cara vai ficar um tempão. Que é o dia que ele tem, às vezes, ele deixa correr por mais tempo. Fazer um treino mais volumoso. Então eu deixo separado geralmente esses treinos e intercalo com um treino intervalado. Eu não tenho eu não gosto de uma receita de assim, olha, vamos fazer o HIIT. Cara, fazer o HIIT não é só ele que resolve. Então a gente tem que distribuir. Geralmente a minha distribuição é predominante. Tento ser um pouco mais polarizado. Mais treino em Z1, Z2, com treino de HIIT, com treino no limiar também, um na semana de cada, às vezes 2, dependendo da semana. E um ponto importante, que a gente não falou, treinamento de força. É muito importante para treinamento de endurance. E não é um treinamento de força longo, chato, sofrido. O que os estudos mostram que melhora desempenho? Treinamento de potência. Treinamento de potência para endurance. Então não é essa de você ir lá e fazer 4 de 8 a 12. Ficar músculo.
queimando. Por quê? Porque é um tipo de treino que interfere no seu treino seguinte. No outro dia vai interferir na sua bike, por exemplo, na sua corrida. Então é treino curto. 20, 30 minutos, treino de potência, fazendo a concêntrica na máxima velocidade intencional, pliométrico, melhora muito, muito desempenho de endurance. No ciclismo, diminui a questão de lesão, né? Diminui lesão também. Médio, essas coisas, diminui lesão também. É importante no ciclismo, é importante na corrida, é importante na natação também. Então tem que ter treino de força. Quanto de treino? Aí eu tenho uma receitinha. 2 vezes na semana já basta. Para endurance, beleza? Para ter resultado no endurance, não é? E os 2 treinos ligados a mais a potência? Os 2 dias de treino de força? Aí depende do forno. Por quê? Treino de potência para quem nunca treinou força não é bom. Então, primeiro, garante uma base de força legal. Técnica de movimento, segurança ali, ajuste do corpo. Ganha força, seja neural, seja com uma certa aumento ali da secção transversa, que não pode ser muito também, porque vai te atrapalhar no endurance. Se ganhar muita força por hipertrofia, é ruim para endurance. Mas como eu treino mais de potência, a questão da massa muscular é mais baixa também, né? Mas às vezes para chegar ali numa massa, para você fazer a potência, você vai ganhar um pouquinho. Beleza. Mas a ideia do treino não é logo no início ganhar massa muscular para fazer a potência. É ganhar força para fazer a potência. Então você treina força pura, ali basicamente, para a pessoa aprender o movimento. Primeiro adapta e depois você faz a potência. Seria um treino de 3 a 5 repetições com carga alta. Mais ou menos. Bom treino, isso. Com boa recuperação entre elas. Porque a ideia não é que você perca, que você diminua a qualidade do movimento. Sim. Que seja potente ali. Melhora a economia de corrida, esse tipo de treino. Melhora a economia de corrida? Melhora. O cara gasta menos energia na mesma intensidade. Normalmente é 3 séries. A primeira é 5 repetições, a segunda 3 e a última é uma repetição normalmente. Pra isso pra potência já, né? Não necessariamente. Para potência você pode usar série de 5 repetição na máxima velocidade sem perder velocidade. Né? Se você usar o VBT, por exemplo, treino de potência, você pode ou não variar o número de repetições, mas é ali na faixa de zona ótima, né? Velocidade ótima, atingir ali, fiz umas 5, 6 repetições, 4, 5 séries, tá legal. E é rápido. É rápido. Eu passei a fazer academia e dá diferença. Tu não fazia academia? Não fazia, não. Sentiu diferença? Dá diferença na corrida, dá muita diferença. No ciclismo dá diferença. Tu ganhou massa muscular nesse período? Não parece, né? Eu não quis dizer isso, não. Eu perguntei. Mas ganhei. Na lata, velho. Ganhei. Não, eu ganhei. Mas ganhei. é porque Mas ganhar pouco. massa muscular a certo nível é interessante pra saúde, pra várias questões, assim. Eu ganhei, mas o meu volume de treino agora deu uma diminuída, mas ele tava relativamente alto, assim. Então, o que eu preciso ajustar hoje é minha nutrição, assim, né? Minha dieta precisa ser ajustada para aquilo que eu faço. Mas ganhei. E melhor, assim. E não fiz muito. Às vezes eu fazia concorrente. A galera não gosta, né? Mas eu fazia. Às vezes eu ficava ali 40 minutos na esteira, saía da esteira, fazia ali uns 2, 3 exercícios de força, ia para casa. Ah, mas é concorrente, você não ganha. Eu não sou bom, pô. Já deu efeito. Né? Não, e pra mim deu efeito. Sim. Concorrência não é incapacidade de se adaptar. Você só pode ter uma adaptação menor. Mas não é que você não vai melhorar com ele. Você vai. Né? Isso que também é importante. Porque às vezes é o tempo que se tem. Às vezes o tempo que a pessoa tem é 1 hora e você precisa fazer a força. Pô, faz 30 minutos. Depois vai pra academia. Não tem importância, não. Se você for muito, muito treinado, vai ter importância, sim. Mas enquanto isso, não. E outra, se além de Felipe, você que tá querendo também só uma receita de bolo,
Eu tenho uma proposta muito melhor. Participe da clínica de avaliação e prescrição de Endurance. Isso. Que você vai aprender totalmente como avaliar alguém e prescrever esse treino. Exato. Quando é que acontece? Então, tudo isso que a gente falou vai estar lá na clínica, vai ser dia 19 e 20. Vou até pegar aqui para não falar Quais são besteira. os dias? 19 e 20 de agosto. 19 e 20 de agosto. Qual é o Instagram? Instituto.altaperformance. É um Instagram que eu tenho junto com o William Max, que é fisiologista do Retro. 19 e 20 de agosto, lá na Cia Box. Inscrições. Sim. Por onde? Tem o Pix lá no Instagram. Pix e também é bem importante. tem o Pix no Instagram e tem o link do Simpla para fazer inscrição também. Então, o primeiro lote, eu acho que são os primeiros 15 ou 20 inscrições, R$200. Depois vai aumentar. 19 e 20, né? 19 e 20 de agosto. Corre lá que as vagas são limitadas. E de fato são, não é propaganda. Não é marketing, não. A gente só consegue 40 pessoas só. É bem limitado, assim. O espaço é menor, inclusive, que é bom para isso. O espaço lá é bem legal porque tem esteira, tem bicicleta ali do lado, então é só a gente sair. A esteira de lá é magnífica. E a gente quer fazer muito, assim, a proposta Que... Foi na de lá mesmo que eu mandei o vídeo fazendo a velocidade. Ela é legal, porque eu fui correr uma vez, Vai. tem na minha academia, eu achei tão mais fácil do que correr na... Na rua? Eu Ele não passa de 20 por hora, pô. Eu passo. Foi- Quando eu treino nela é pra sprint. Não, ela é boa. Inclusive, ela é boa porque nela, diferente das outras esteiras, você que joga ela pra trás. Né? Mas ela é tão levinho. Então, mas é que você põe Dá no pra levinho, dificultar. você tem uma alavanquinha ali que você aumenta. Pra tracionar. Ah, lá. Aí, mas tá Olha o certo, cara, você olha tem o problema cara. no quadril, tem que ir devagar mesmo pra não machucar. É fácil fazer. Mas a ideia do curso, cara, voltando aí pra falar rapidinho, é assim, a gente pensou num curso pra galera sair de lá preparado pra fazer uma boa prescrição, pra fazer uma boa avaliação. Então vai ter muita prática e aí por isso que a gente pensou também num grupo menor para que as pessoas possam participar da prática. A ideia é tratar os dados da prática já numa planilha, que a gente vai fornecer algumas coisas também para quem se inscrever. Então, Vão receber a planilha? algumas planilhas mais simplificadas, por exemplo, como que eu calculo velocidade crítica, que é simples fazer, mas às vezes a galera tem dificuldade com o Excel. Vai ter lá também. A gente vai fazer o teste, a galera vai aplicar na planilha. Então vai ser prático. Alguém Muito vai... prático. Podia E vai botar ter- incrementado aí, ensinando a galera a fazer as planilhas. Também vai. Aí é curso de Excel. Não, mas a gente vai. Mas Então antes de espera que eu vou passar. lançar o meu. Mas antes de passar a planilha, tem o significado do teste. E aí vai ter lá como Aqui. que vai fazer. Vou mostrar. Né, a questão da velocidade crítica, porque ela é muito simples fazer, cara. Muito fácil. E você não precisa fazer o teste. Você pega o desempenho do cara. Pô, corre 5 essa semana e corre, dependendo da pessoa, corre 3 no máximo a intensidade cada semana. Com esses 2 pontos você já atinge ver velocidade crítica, dá pra você ver até zona de duração, que não deu muito tempo a gente falar. Mas voltando, cara, o curso, a ideia é que você que fizer o curso saia de lá com capacidade para prescrever e prescrever bem o seu treinamento. Então, ele é científico, mas ele é muito prático também. Junto comigo e com ele vai ter também um dos períodos, que são 2 dias, né? Um dos períodos vai ter uma fala sobre formação profissional, venda e etc. também. Então é um combo muito legal aí para quem quiser participar. @instituto.altaperformance. Lá na bio tem o link do Simpla e tem o Pix também para pagamento das Qual a inscrições. data? 19 e 20? 19 e 20 Vai de ser agosto. manhã e tarde? Manhã e tarde, nos 2 dias, Dois inclusive. dias, poxa. É Fantástico. curso grande, né, assim, de longa duração, né? E por um preço justo. Não, preço Tá muito bom. Muito Tá bom. muito bom. O primeiro lote é R$200, né? R$200 E o último é 300, né? R$300 o último lote. É. Tá muito bom o preço. Corre lá porque vai ser legal. Assim. E a ideia é a gente fazer em setembro em Caruaru.
Então, o pessoal de Show, valeu. Caruaru aí, fique atento que a gente deve ir para aí, junto com o professor Bruno Simões. Bruno Simões é incrível também. Bom E eu isso. acho que é perfeito essa ideia, porque a gente passa pela graduação e é muito rápido. As disciplinas também são muito rápidas, a gente aprende o básico do básico, dependendo. Disciplina de atletismo, a gente conhece as modalidades. Disciplina de vôlei, de basquete, e aí disciplina de treinamento também. Treinamento ele tem que englobar treinamento aeróbico, de força, metodologias, não sei o que. E aí a gente aprende o básico, mas a gente não tem aquele feeling numa coisa só, né? Então eu acho que fazer esses cursos depois da graduação, durante a graduação, seria o ideal para que a gente consiga se aprofundar ainda mais dentro daquela área que a gente quer aprender, ensinar, dar aula de personal, enfim. E a gente percebeu uma certa carência também, porque hoje o mundo tá muito, o mundo da nossa área, ela tá bem focada, porque tá muito forte, como a gente tava falando, a parte de treinamento de força, em academia, de hipertrofia, cara, isso tem grandes nomes aqui, né, cara? Você tem o Felipe, você tem pessoas que estão fazendo cursos sobre isso, e eu falando com o Ilemax, falei, cara, e do Endurance tem pouco, cara. Você tem um grupo ali da UPE, do professor Fernando Guimarães também, que faz um excelente trabalho na área, mas pelo menos é menos divulgado ou difundido, talvez, do que esses outros tipos de treino. Então a ideia nossa é criar essa rotina aqui de ter esses cursos de formação, né? Porque de fato não dá tempo muitas vezes. Às vezes a própria ementa da disciplina limita a gente a ensinar só aquilo também, né? Às vezes, dá tempo, mas eu não posso passar isso, cobrar isso dos alunos. E é o que tá visual, né, cara? O que as pessoas mais veem hoje é a parte de força, a parte de hipertrofia, a parte de estética, e às vezes deixam de se autodedicar a pesquisar outras coisas. Porque eu falo para meus alunos, a formação é do aluno, cara. Eu vou lá atrás, porque eu quero isso, porque eu gosto disso aqui. Eu nunca tive isso. Isso que eu faço hoje, eu não tive uma aula na minha graduação sobre isso. Tirando minha primeira aula de natação que foi meu orientador de mestrado depois, que foi sobre metabolismo. Agora, teste, limiar, VO2, não tive na graduação. Eu aprendi porque eu participava do grupo de estudo, etc. Tu não acha que corrida de rua é uma questão que está crescendo muito aqui, pelo menos aqui em Recife? Não tem tantos profissionais que conseguem lidar com isso, e os que têm acabam sendo financeiramente bem, porque o pessoal que faz corrida de rua normalmente tem um poder aquisitivo e consegue pagar bem. Então eu acho que é um mercado que tem um potencial muito grande para crescer e se desenvolver, e o curso vai ajudar pra caramba nisso. Muito, o curso vai ajudar muito. Tem um potencial, é uma modalidade que você consegue fazer em grupo, sem perder muito qualidade, porque é fácil você adaptar em grupos de acordo com a aptidão. Grande possibilidade de fazer por consultoria online. Então tem crescido de fato. É bastante amplo aqui, já tem muita gente fazendo. A nossa ideia é trazer mais informação, tanto para o pessoal que está saindo da graduação, está na graduação, mas também para o cara que já está atuando, né? A ideia é a gente ter ali um momento de passar o que a ciência tem falado sobre isso, as questões práticas, como a gente pode fazer teste simples, aplicado. Ciência nunca é demais, né? Não, é muito bom, né, cara? E é essencial, né? Porque vai ser justamente puxando o saco já, né? Porque eu sou muito a favor disso. Não no sentido no sentido de você, mas de ser um professor acadêmico, de ser um pesquisador que vai também estar participando desse curso, porque tu consegue transmitir a visão para quem fizer o curso de como é a ciência e mostrar como é a prática, fazer essa troca. Diferente de, às vezes, um cara que só se formou, tá praticando, e ele vai fazer um curso sobre isso com a experiência dele. Não desmerecendo, e é muito importante, mas é fazer essa conexão entre a experiência e a teoria também. E aí, mostrar a ciência na prática e as possibilidades de
A gente viu na graduação que só consegue fazer um teste com aquela máquina, com a esteira, não sei o quê. Como é que eu faço na prática com 10, 15 alunos? Isso. Mostrar isso na prática é incrível, é essencial, que muita gente não consegue reproduzir depois que sai da faculdade por conta disso, porque não tem essa visão de como é que eu vou fazer isso agora? E potencializar o próprio trabalho da pessoa, né, cara? Que às vezes você tem, igual a gente discutiu aqui, variável simples, percepção subjetiva. Pô, e aí? O que eu faço? Como que eu pego? O que ela me dá de retorno? Uma variável simples de se utilizar, que às vezes pela demanda de o cara tem um monte de coisa para fazer, etc., não usa tanto a variável, né? Não usa tanto a resposta. E a nossa ideia ali é trazer uma aplicação prática que ele consiga usar bem a ferramenta. Pô, qual é o cálculo que eu tenho que inserir aqui para eu ter a resposta de se a carga se eu estou aumentando a carga de treino ou não? Porque você pode mudar o treino e não mudar a carga. Como que eu sei que eu mudei a carga? Beleza, eu tenho essa resposta aqui que vai me indicar isso. Então, pô, assim, eu tô com bastante expectativa do curso ser muito legal. Também é um lugar de networking, né, cara? A gente conhecer pessoas que já trabalham com isso, conversar sobre a área. Eu gosto de falar sobre isso. Então, acho que o curso é uma excelente oportunidade. E eu tô usando o Instagram também, que é esse que eu falei, para isso, né? Qual é o Instagram? @instituto.altaperformance. Ele é um Instagram que vem de um projeto da universidade que a gente está começando, está aprovando lá nas instâncias, para a gente criar um centro mesmo de alta performance ali na universidade. E ali eu discuto, assim, artigo, esse lance que eu falei da durabilidade, o que é isso? Eu dou uma explicada, falo um pouquinho sobre a resposta da frequência cardíaca nas zonas de treino. Coisas práticas eu tento trazer lá também. E é isso. Parabéns pela iniciativa. Espero não, vai dar tudo certo e se inscreve lá, corre lá no @instituto. Alta Performance, segue lá, segue o Instagram do Pesano também. Segue não. O Cristiano tá desumilde. Mas tá ficando rico aí. Que dinheiro? Como é que eu tô rico sem dinheiro? Tá investindo aqui na infraestrutura, né, cara? No bar que tem aqui embaixo pra gente tomar um negocinho depois. Eu vou largar a faculdade e abrir um bar do lado da faculdade. Rapaz, eu vou falar pra você que é uma boa, viu? É um meme, tá, gente? Mas, no mais, Eduardo, obrigado por aceitar vir aqui, compartilhar. Isso foi uma aula. Tirou muitas dúvidas. Foram milhões e milhões aí que estão assistindo também. Foi um curso. Foi uma introdução do curso já pra gente aqui. Pois é, e eu só cobrei R$100, né, cara? Olha aí, ó, que é só pra Felipe que vai pagar. Mas, obrigado por participar. Lembrando a galera aí de entrar lá, @instituto.altaperformance, se inscreve lá. Corre para esse curso, que é um curso muito bom, vocês vão aprender muito. Vai ser uma alavanca muito grande na área para vocês, para prescrever treino, para saber avaliar os atletas, tudinho. Com certeza vai ser útil também para quem for personal de academia, vai também conseguir ter uma visão diferente de como trabalhar dentro da academia, de como avaliar, porque muitas dessas ferramentas elas também conseguem ser utilizadas dentro da academia. Então, obrigado. Agradecer, isso. Eu achei muito boa. Acho que foi uma aula. Nem foi uma aula, foi quando eu falei um curso, foi porque foram várias aulas em uma só. Às vezes a gente não viu muitas coisas dessas que tu falasse aqui na graduação, viu, mas muito por cima, e acaba sendo bem complementar a gente agregar conhecimento e só agradecer. Gratidão. Só falta hashtag gratiluz. Gratiluz. Não, cara, eu que agradeço a oportunidade de novo de estar aqui. Talvez tenha ficado, como eu gosto muito de falar, eu vou puxando, né? Eu falo de uma coisa, puxo de outra, porque eu acho... Isso é podcast é assim mesmo. Mas, assim... Se tiver mais alguma coisa pra divulgar, falar alguma coisa pra galera ir lá, tudinho, só falar agora. Tá tranquilo, eu acho. Eu trabalho aqui na universidade, né? Então, nós temos o nosso grupo de estudo. Qual também, universidade? Na Federal aqui de Pernambuco, na Universidade Federal, na UFPE. Temos o grupo NID, que é o nid.fpe, o Instagram, nid.fpe, que a gente basicamente estuda isso também. Algumas questões de suplementação que a gente está estudando voltado para o desempenho de endurance,
E as nossas reuniões são terça-feira, às 11 horas da manhã, uma semana presencial, uma semana online, mas entra lá no Instagram que tem o link pro grupo do WhatsApp que você tem as informações. Mas, pô, o papo foi muito legal, gostei muito. Eu queria mesmo dar essa passada sobre os vários temas, mesmo que fique meio caótico a conversa, mas é a ideia da gente conversar de um tema que é muito prático. É muito prático, que atinge muitas pessoas, que pode melhorar a vida das pessoas. É isso, meu objetivo é esse. Meu objetivo é fazer com que as pessoas gostem de treinamento de endurance. Mas Isso é aí. bom. É bom, é bom. É ótimo, Gostei. eu gosto muito. E lembrando a todo mundo de deixar Não. aquela seguida no Instagram dele. Sim. E no da gente também. É. Compartilhar aí pra todo mundo saber sobre isso, saber sobre o treinamento de endurance e saber que vai ter esse curso dia 19 e 18, 19 e 20 de agosto. Compartilha só o corte de Eduardo, esse vídeo E inteiro. compartilha o vídeo do podcast pra todo mundo Compartilha assistir. Conhecimento bom fica só com você. Não compartilhe, seja individualista. Acabou-se. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir até agora. E Obrigado. até a próxima. Valeu? Pesou. Valeu. Pesou.